O conhecimento de Deus segundo a Igreja. A Santa Igreja, nossa Mãe, atesta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido, com certeza, pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade porque foi criado à imagem de Deus. Nas condições históricas em que se encontra, o homem experimenta, no entanto, muitas dificuldades para chegar ao conhecimento de Deus só com as luzes da razão. Com efeito, para falar com simplicidade, apesar de a razão humana poder verdadeiramente, pelas suas forças e luz naturais, chegar a um conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal que protege e governa o mundo pela sua providência, bem como de uma lei natural inscrita pelo Criador nas nossas almas, há, contudo, bastantes obstáculos que impedem essa mesma razão de usar eficazmente e com fruto o seu poder natural, porque as verdades que dizem respeito a Deus e aos homens ultrapassam absolutamente a ordem das coisas sensíveis e, quando devem traduzir-se em atos e informar a vida, exigem que nos demos e renunciemos a nós próprios. O espírito humano, para adquirir semelhantes verdades, sofre dificuldade da parte dos sentidos e da imaginação, bem como dos maus desejos nascidos do pecado original. Daí deriva que, em tais matérias, os homens se persuadem facilmente da falsidade, ou, pelo menos, certeza das coisas que não desejariam fossem verdadeiras. É por isso que o homem tem necessidade de ser esclarecido pela revelação de Deus, não somente no que diz respeito ao que excede o seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que, de si, não são inacessíveis à razão, para que possam ser, no estado atual do gênero humano, conhecidas por todos sem dificuldade, com uma certeza firme e sem mistura de erro. Como falar de Deus? Ao defender a capacidade da razão humana para conhecer Deus, a Igreja exprime a sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base do seu diálogo com outras religiões, com a filosofia e as ciências, e também com os descrentes e os ateus. Mas dado que o nosso conhecimento de Deus é limitado, a nossa linguagem, ao falar de Deus, também o é. Não podemos falar de Deus senão a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. Todas as criaturas são portadoras de uma certa semelhança de Deus, muito especialmente o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. As múltiplas perfeições das criaturas, a sua bondade, a sua verdade, a sua beleza, refletem, pois, a perfeição infinita de Deus. Daí que possamos falar de Deus a partir das perfeições das suas criaturas, porque a grandeza e a beleza das criaturas conduzem, por analogia, à contemplação do seu autor. Deus transcende toda a criatura. Devemos, portanto, purificar incessantemente a nossa linguagem no que ela tem de limitado, de ilusório, de imperfeito, para não confundir o Deus inefável, incompreensível, invisível, impalpável, com as nossas representações humanas. As nossas palavras humanas ficam sempre aquém do mistério de Deus. Ao falar assim de Deus, a nossa linguagem exprime-se, evidentemente, de modo humano, mas atinge realmente o próprio Deus,
sem todavia poder exprimi-lo na sua infinita simplicidade. Devemos lembrar-nos de que, entre o Criador e a criatura, não é possível notar uma semelhança sem que a dissemelhança seja ainda maior, e de que não nos é possível aprender de Deus o que ele é, senão apenas o que ele não é, e como se situam os outros seres em relação a ele.